O Inconfidências de hoje é especial. Nós vamos conversar com o nosso produtor, o jornalista e escritor André Zuliani, que está lançando o seu primeiro livro de crônicas, Maçarocas Reais. Mineiro de Lavras, cidade do sul do estado, André Zuliani é jornalista e escritor. Observador interessado em cada detalhe, expõe seu olhar sobre o mundo em crônicas publicadas nas redes sociais. Está lançando o seu primeiro livro, Maçarocas Reais. André Zuliani, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Inconfidências, hoje gravado na Casa Fiat de Cultura, que é uma parceira nossa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar no seu programa. André, jovens escritores normalmente começam a escrever, a publicar seus livros com contos e romances. Você fez um percurso diferente e começou pela crônica. Por que essa escolha? Eu comecei pela crônica por causa de um episódio que aconteceu no final de 2013. Um aplicativo chamado Tub, que julgaria as mulheres. Os homens julgariam as mulheres de acordo com algumas hashtags lá, e eles poderiam criar outras hashtags. Esse aplicativo ele foi criado em cima do Lulu, que já existia, que as mulheres julgavam os homens. Só que era uma oportunidade para os homens que tomaram fora de uma mulher ou que a mulher não quis mais nada com ele, do cara poder se vingar da mulher. Então o homem é muito mais vingativo do que a mulher. Então eu peguei e escrevi uma crônica sobre isso e escrevi e coloquei no Facebook. Aí um amigo meu, ele virou para mim e falou assim: passou da hora de você ter um site para você escrever essas coisas. Aí eu falei: não, então vamos fazer. Aí ele fez o site para mim e aí eu comecei a escrever outras crônicas. Aí eu escrevi uma crônica sobre as mulheres baixinhas, que escrevi no Facebook, e aí teve muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos. E aí eu falei: opa, é uma coisa interessante isso aqui. E aí eu fiz um site, e até hoje essa crônica das mulheres baixinhas é a que tem mais curtidas e mais comentários. Você começou e assim permanece publicando as suas crônicas nas redes sociais e no seu site. Sim. E agora está migrando para o livro físico. Sim. Você tem alguma preferência? Qual plataforma te interessa mais? E talvez você faça parte daquele grupo que acredite que o livro físico vai desaparecer? Não acredito. Não acredito porque tem muitas pessoas que ainda são novas e que são apaixonadas com o cheiro do livro, com o passar de página do livro. Você percebe que o livro está acabando e aí você diminui o seu ritmo de leitura para o livro não acabar. Tem gente que nem termina o livro porque não quer que a história termine, quer fazer o próprio final com aquilo que já leu. Então, eu lançar um livro, eu acho que vai ser assim uma coisa, vai ser um filho assim. Só que é mais complicado que um filho, porque um filho pode nascer prematuro, o livro não nasce. O livro só prorroga, tem mais instância que o sistema jurídico brasileiro. Mas você tem alguma preferência de plataforma? Eu prefiro o livro, com certeza. Gosto das redes sociais porque, de colocar nas plataformas, internet ou no Facebook, porque você tem a resposta do leitor ali imediata. Então você tem curtida, você tem comentário e você vai vendo ali o que eles estão achando. Agora, o livro você vai demorar um tempo até alguém fazer um comentário ou não fazer nenhum. Aproveitando essa história dessa conversa que é permitida com autor e leitor nas redes sociais, de que maneira essa possibilidade de resposta instantânea já contribuiu ou alterou alguma sua ideia para escrever um texto? Na verdade, influencia, né? Porque assim, quando eu escrevi a crônica sobre as mulheres baixinhas, eu tinha certeza que umas conhecidas que são altas iriam reclamar. Então, aí teve até uma amiga minha que começou não gostou um pouco de uma frase que eu escrevi, que eu dizia que tem homens que preferem as mulheres baixinhas por causa dos atributos, né? Porque a mulher baixinha ela não cresce na altura, mas cresce nas outras partes. E aí eu coloquei que as mulheres altas
são esqueletos de passarela, assim. Fazendo uma crítica às modelos que são magras demais e que é um padrão de beleza que as mulheres cultuam, mas a maioria dos homens não cultuam. Homens gostam de curvas, a maioria. E aí teve esse quiprocó, que ela achou ruim e aí eu tentei reverter, escrevi a crônica das mulheres altas, mas mesmo assim ela falou assim, não, eu gostei mais das baixinhas. Eu falei, então não teve jeito de te agradar, eu tentei, mas não deu. E já aconteceu de, para além dessa história, algum comentário ser um start para alguma crônica sua? Você não estava pensando no tema, alguém comentou alguma coisa e você disse, ó, isso é legal de escrever. Aconteceu não no aberto, né? Às vezes a pessoa lê uma crônica e aí vem no chat, no Facebook, no individual e fala, olha, escreve sobre tal tema. Que aí uma conhecida virou e falou assim, acho que você deveria escrever uma coisa que acontece com toda mulher, que é se apaixonar pelo cara errado, né? Que é gostar do cafajeste. Aí eu fui e escrevi uma crônica sobre o cafajeste nessa indicação. Quais são seus autores favoritos? Meus autores favoritos? De crônica? Não só de crônica. De todos. Eu gosto muito do Antônio Prata, do Chico Sá. O Guimarães Rosa, para mim, é o maior que tem, porque no meu contexto, no interior de Lavras, onde eu cresci, na fazenda, ele diz coisas para mim que eu acho que o outro não é capaz de dizer. Ele é uma poesia sertaneja que é muito profunda naquilo. Na escassez de vocabulário, ele consegue dizer coisas assim primorosas. Escassez de vocabulário do personagem tentando interpretar o seu mundo, não do escritor, pelo amor de Deus. O cara sabia tudo. Você tocou num assunto interessante que é o vocabulário. Você gosta de criar palavras, eu quero ler algumas delas aqui. Sim. Eletrocardiorgâmico, paraprosear, clichêzônica. Uhum. Essas palavras surgem naturalmente ou você tem o trabalho de escolher algumas, retalhar e costurando-as? A maneira como eu escrevo, quando eu estou escrevendo, eu acho que escrever é remanejar palavras. Porque às vezes eu começo com um pensamento, eu escrevo uma frase e vou desenvolvendo. Só que aí, quando eu chego, às vezes na quinta linha, no segundo parágrafo, eu percebo, não, mas isso aqui é do começo, isso aqui vai para o final. E às vezes a ideia que eu iniciei, eu desenvolvi outra ideia no caminho e essa ideia vira outra crônica. Então de uma surgiu outra que eu deixo para depois e continuo escrevendo aquela. Então, de criar palavras, o neologismo, é que às vezes você busca palavras para dizer uma coisa, mas fica distante, você não consegue aproximar. Eletrocardiogrâmico, por exemplo, eu queria descrever a instabilidade que é o cotidiano. Que às vezes você está mal, às vezes você está bem, às vezes você está muito bem, às vezes você está muito mal. Então aquela coisa eletrocardiograma, vai lá em cima, vai lá embaixo. Então assim, é uma maneira que eu tenho de buscar uma palavra para dizer precisamente aquilo que eu quero. Você, ao falar de Guimarães Rosa, citou Lavras, que é a sua cidade. E aí eu queria propor uma reflexão para você. De que maneira você percebe que essa sua raiz do interior, de um jovem do interior, de menino de Lavras, do interior de Minas Gerais, contribui na sua entrada no mundo literário, considerando que o cronista é esse cara que é um observador nato da sociedade? É aquela coisa, né? Eu não só sou de Lavras, do interior de Minas, como a minha infância toda foi muito na fazenda. Então foi muito observando as coisas. E tinha coisa que eu não sabia o que era. Às vezes eu perguntava o meu avô, minha avó, eles me explicavam através de metáforas, através de coisas dali do cotidiano deles que eles conseguiam interpretar e me dizer o que era aquilo. Então, eu acho que muito do observar vem disso. Porque eu também, tem gente acreditando ou não, eu sou um cara meio tímido. Eu gosto mais de observar e aí daquela observação que eu faço, eu consigo dar uma interpretação e falar sobre aquilo do que eu ir lá perguntar, falar, escuta, isso aqui é o quê? Então, nem sempre eu busco diretamente
o significado daquilo, mas eu busco interpretar da minha maneira o que aquilo significa. Bom, André, além de escritor, você é jornalista e se arrisca também como crítico de cinema. Sim. Como é que essas outras atividades influenciam na hora de você escrever? Como crítico de cinema, você tem que ter um olhar de um filme como um todo, né? Nas suas várias camadas. Iluminação, som, fotografia. Então você tem que ter um olhar bem atento para você poder desmitificar aquilo que está sendo retratado no enquadramento. Porque tudo tem um sentido no cinema. É óbvio que o bom cinema. Tudo tem um sentido para estar ali. Toda a mise-en-scène foi construída para estar ali. Então tudo tem um significado. A minha monografia, por exemplo, foi sobre as representações da cor vermelha no cinema do Quentin Tarantino. Porque a maioria das pessoas que me incomodavam era: é um diretor que não sabe o que faz com o personagem e mata ele. Só tem sangue, é só violência desproporcional. E não era, tinha alguma coisa ali que incomodava demais as pessoas e eu encontrei que era a cor vermelha. Que a cor vermelha é a primeira cor. Ela, com milésimos de segundos, você interpreta, você enxerga o vermelho. Por isso que a placa de pare, ela é completamente em vermelho. Porque ela te chama a atenção. Então, naquela atenção, e o semáforo também, quando vai fechar, o vermelho é o perigo. Então é a primeira cor, ela é muito instantânea para os olhos. Então, eu acho que é isso, é você observar como um todo, mas minuciosamente. André, o que é mais difícil na hora de escrever uma crônica? Escolher um tema que dê pauta, que dê assunto para um texto, ou escolher as palavras que vão compor essa crônica? Cada crônica, ela meio que vem de um jeito, né? Às vezes você tem uma palavra e aí você fala: tá, eu gostei dessa palavra, só como é que eu vou encaixar essa palavra? E você guarda ela. Eu ando sempre com meu celular no bolso, pego o bloco de notas, escrevo uma coisa que eu vejo que me acontece e deixo ali. Aí depois eu vou lá, passo para o e-mail, do e-mail jogo e aí eu falo: tá, vamos desenvolver em cima disso aqui. Mas, às vezes, o tema é mais fácil. Escolher palavras é muito difícil, porque é aquilo que eu te falei, que é remanejar palavras. Não é só escolher. Ela tem que ter onde ela entrar. Ela tem que ter um porquê dela ali. Ela tem que ter uma finalidade, uma fluência que arremeta a outra. Então, escolher palavras é muito difícil. Uma das grandes referências dos seus textos são as mulheres. Sim. E aí, fazendo menção a uma das suas crônicas, a mulher ideal é a mulher de branco? Eu escrevo sobre mulheres e relacionamentos porque eu acho que o escritor ele deve escrever daquilo que ele conhece. Então, assim, é óbvio que o universo feminino é uma galáxia, é muito complexo. Mas eu conheço um pouco, e ainda estou conhecendo. No momento que eu escrevi sobre as crônicas sobre a mulher de branco, ela era ideal. Semana passada eu assisti um filme sobre o Capote. E em determinado momento, o parceiro dele estava com ciúmes de um personagem que ele estava entrevistando para poder escrever. Você via que ele estava apaixonado era pelo personagem, mas pelo personagem que ele estava descrevendo, não o personagem que ele estava conversando. Então, quando eu escrevo uma crônica sobre alguém, naquele momento eu tô apaixonado pelaquela pessoa, pela história de vida dela, pelo jeito que ela se porta. Naquele momento era a ideal. Mas eu acho que a mulher ideal não é aquela mulher que te espera linda para jantar na sexta, mas aquela mulher que num domingo de madrugada te ajuda a fazer uma faxina na casa. Entendeu? Essa para mim é a mulher ideal. Ela não está só na aparência e nos momentos felizes, mas está ali, em qualquer momento. O Maçarocas Reais é o seu primeiro livro, mas já há alguns novos projetos pela frente? Sim, eu tenho outros projetos, outros livros, também de crônicas. Um será sobre
As Mulheres que Eu Não Cantei, será o nome do livro, que são crônicas sobre paixonites diárias. Que às vezes você vira uma esquina, você vê uma pessoa e você fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa interessante. E aí nunca mais você vai ver essa pessoa. Você vê ela uma vez, cruzou e acabou. E aí nesse cruzamento eu reparo os trejeitos dela, a roupa, o jeito que ela está vestido, e aí eu escrevo sobre aquela mulher. Então assim, são mulheres que eu nunca mais vou encontrar, mas que naquele determinado momento fez meu olho brilhar. Tá certo. André, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Sucesso com o Maçarocas e com todos os outros novos projetos. Muito obrigado, eu que agradeço. Será um prazer no lançamento do próximo livro também estar conversando com você. Ótimo. Para você que nos acompanhou até agora no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa para você. Um abraço e até lá.